Pesadelos e os demônios do sono. Shalom, meus irmãos. Resolvi preparar mais esse vídeo para os irmãos porque é muito oportuno diante dos acontecimentos do tempo presente. Sabemos que quando finalizasse a obra do Senhor Yehoshua HaMashiach, a besta que sobe do abismo fará guerra e atacará as testemunhas de nosso Adonai Yehoshua. E isso não é carne e sangue, mas é guerra mesmo contra os espíritos malignos e as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. O primeiro dos demônios que ataca é chamado de incubo e súcubus. Esse demônio é chamado Lilith, que ataca homens e mulheres no seu leito noturno. Se alguém dentre vós não estiver puro em consequência de um acidente noturno, sairá do acampamento e não voltará. Deuteronômio 23:10. A tradução correta seria terror noturno, pois aqui não se trata de acidente, mas se refere a ataque de espírito imundo chamado Lilith. Então, essa Lilith ataca tanto homens como mulheres. No entanto, no Salmo 91, versos 5 e 6, diz que tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa na luz do dia, e nem a peste que caminha nas trevas, e nem a epidemia que devasta ao meio-dia. 1.000 cairá ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, é a promessa. Mas, meus irmãos, nós estamos em guerra e somos atacados frequentemente. E nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Então, meus irmãos, a nossa luta é contra os espíritos malignos e estamos em guerra. E aqui diz que esses espíritos atacarão as testemunhas do Adonai Yehoshua, que diz que, Apocalipse 11, versículo 7, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. Então, meus irmãos, sabemos que estamos nos últimos dias, e essa guerra, esses ataques, essas insídias, é prova de que estamos no fim. Esse demônio aí, chamado de pisadeira, que também quando a pessoa é também chamado cientificamente de paralisia do sono. Eles pisam em cima do estômago das pessoas, no peito das pessoas, roubando-lhe o ar, impedindo que acordem. Então, para isso nós temos o Salmo contra os demônios, que eu vou ler aqui para os meus irmãos. Salmo contra os demônios foi encontrado nas cavernas de Qumran, faz parte dos pergaminhos do Mar Morto, e diz assim: Deus em toda a carne é um juízo de vingança para exterminar a impiedade, e pela fúria da ira de Deus contra os que foram 7 vezes purificados entre os santos. Deus santifica para si como santuário eterno alguns. E haverá pureza entre os purificados, e eles serão sacerdotes seus, povo santo, seu exército e seus servidores, os anjos de sua glória. Eles o louvarão com prodígios maravilhosos. E eu o difundo o temor de Deus na época da minha geração, para exaltar o nome do Eterno, para aterrorizar com seu poder a todos os espíritos bastardos, para submetê-los pelo medo. Eu proclamo a majestade do esplendor do Senhor Yehoshua, a fim de assustar e aterrorizar a todos os espíritos e anjos destrutores e os espíritos bastardos. Demônios, Liliths, bufos e chacais, e os que golpeia de improviso para desviar o espírito de conhecimento, para desolar seus corações. Na época
do domínio da impiedade e nos períodos de humilhação dos filhos da luz, nos períodos culpáveis dos contaminados de iniquidades, não para a destruição eterna, mas para a época da humilhação do pecado. Exultai, ó justos, no Deus de maravilhas e libertação. Para os retos, os salmos de glória. Que te exaltem todos os de conduta perfeita. Com a lira da salvação abrirão sua boca para as misericórdias de Deus. Buscarão seu maná. Salva-me, ó Deus, pois guardo a tua graça em verdade e justiça. Por acaso há necessidade em minhas palavras? No que sai de meus lábios? Não, não há adversário, pois o espírito de sabedoria está comigo. O Altíssimo é quem me perscruta. Eu mesmo aborreço todas as minhas obras de impureza, porque Deus faz brilhar em meu coração o conhecimento e a sabedoria. Meu arbítrio é justo com minhas perversões, e o meu juiz é fiel em todos os pecados de minha culpa, pois Deus é meu juiz, é Ele quem me julga. Portanto, não cairei em mãos profanas para me acusar. Envergonha-te, pois, agora, Satanás, porquanto és derrotado. Retira-te para o abismo eterno, onde serás visitado no juízo final. Aleluia, aleluia e amém. Então, meus irmãos, muitos poderão perguntar: mas o demônio só ataca quem não tem Deus. Não, meus irmãos. O demônio ataca quem tem Deus. Por isso estamos em guerra. Por isso a palavra diz que há uma guerra espiritual travada nos ares. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Por isso a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, verso 12, que precisamos estar armados com toda a armadura do Espírito para resistir às insídias do inimigo. Então nós somos atacados, sim. E esses ataques, na maioria das vezes, acontecem no sono. Tem os ataques de Lilith, por exemplo, que ataca tanto homens como mulheres. Esses são ataques de natureza sexuais. E a palavra diz justamente sobre isso para a gente se precaver, orar antes de dormir, estar precavidos e para enfrentar esses demônios. E no Salmo 91 fala que nós não devemos temer o terror noturno. E tem os espíritos também da pisadeira, tem os espíritos das sombras, todos que observam, né? Então, esses são os espíritos que são enviados, as hostes espirituais da maldade, que são enviados pelo Rachatã para atacar e atormentar as testemunhas do Senhor Yahushua HaMashiach, e eles farão guerra contra as suas testemunhas. Só que o Deus a quem nós servimos é muito mais forte. Esse dragão, esse Rachatã, ele já foi vencido e derrotado uma vez no céu por Miguel e seus anjos. E ele continuou a sua guerra aqui nessa terra, foi fazer guerra contra quem? Contra os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Yahushua HaMashiach. Só que ele, no final, será derrotado e exterminado. E o povo do Eterno receberá o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, meus queridos irmãos, se você gostou desse vídeo, você compartilha, você deixa aqui o seu like e curte. Amém? Então, shalom, shalom.